Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo Allan Kardec, nosso convidado da noite, nosso palestrante, facilitador, que vai trazer para nós o tema Campanha do Quilo e Assistência Social na Casa Espírita. Seja bem-vindo também, tá, Allan? Obrigado. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo com uma leitura da página Fonte Viva. E a lição da noite é número 55, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de treinamento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realidades. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não atingirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que nos auxiliem nos trabalhos dessa noite, intua o nosso palestrante, o nosso facilitador, e esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar aqui o estudo, né, a nossa palestra. As dúvidas e perguntas o pessoal pode postar aí no chat, que depois a gente vai passando aqui pro Allan, tá bom, Allan? Vou te passar a palavra agora, tá? Seja bem-vindo. Nós vamos, então, até às 9 horas, tá? Tá com você, então, a palavra. Queridos amigos, irmãos, amigos trabalhadores do Centro Espírita Ordeiros de Jesus, que estou saudoso porque faz tempo que não visito essa casa. Hoje nós temos a incumbência de refletir com vocês sobre o tema posto, a campanha do quilo e assistência social na casa espírita. É um tema muito importante. E antes eu queria me reportar à anotação do evangelista Mateus, no capítulo 25, onde Jesus diz, e ele nos aponta. É uma anotação extremamente importante. Tive fome e destes-me de comer. Tive frio e vestistes-me. Tive sede
e desses-me de beber. Estive preso e visitastes-me. Estive doente e fostes me ver. Com essa fala, Jesus, ele abre um campo imenso para a assistência social. E a casa espírita, nos primórdios, realmente, ou a casa espírita na Casa do Caminho, nos primórdios do cristianismo primitivo, procurou trabalhar dentro dessa perspectiva. A Casa do Caminho, a Comunidade dos Apóstolos, vocês se lembram, tanto em Atos dos Apóstolos quanto no livro Paulo Estevam, fala de uma casa rústica, um imenso telheiro, onde Pedro e algumas mulheres e alguns poucos discípulos iniciaram a primeira obra de assistência social cristã da nossa história. E algum tempo depois, Pedro considerou importante, e isso está registrado em Atos dos Apóstolos, quando ele diz: não é justo ficarmos servindo à mesa, não é razoável. Escolham dentre vós 7 homens cheios de espírito e de sabedoria, para que eles possam ficar com a incumbência de servir à mesa. E nós cuidaremos da palavra. Foi quando eles construíram um anexo, e no anexo todos os interdeceres, Pedro junto com Filipe, com Tiago, com João, tomavam as anotações de Levi e falavam dos ensinos de Jesus. E, durante o dia, conta-se que eram muito mais de 100 assistidos. Coxos, paralíticos, cegos, mudos, mulheres de má vida, todos eram assistidos pela Casa do Caminho. A primeira grande obra de assistência social que nós poderíamos chamar de assistência social cristã da nossa história. Dizendo isso, nós podemos transladar para a nossa época atual. A diferença que nós daremos em relação à assistência social daqueles tempos é porque poderia ser chamada de assistência social cristã, e nós nominamos hoje de assistência social cristã espírita, exatamente por incorporar conceitos espíritas, ou princípios espíritas, defluentes do Consolador Prometido, que é a nossa doutrina espírita, para que a assistência social ela possa sambarcar um horizonte muito maior. Nós não estaremos falando principalmente sobre assistência social nesta noite, porque iremos dissertar um pouco mais e refletir mais sobre a campanha do Quilo. Deixa eu fazer uma rememoração histórica sobre a campanha do Quilo. Conta-se, por volta de 1950, um trabalhador aqui de Belo Horizonte, de nome Godoy, que é provável que poucos conheçam ou tenham conhecido e se lembrem dele. Ele era frequentador de um centro espírita existente no bairro Sagrada Família, e ele era o presidente da Mocidade Espírita, Paulo de Tarso, nessa casa espírita. O que é que ele fez? Procurou as casas espíritas existentes que tinham Mocidade Espírita, para que eles pudessem juntos ir a Pedro Leopoldo e ouvir sábios conselhos do Francisco Cândido Xavier sobre como deveriam laborar os jovens da casa espírita. Foram 7. E conversam muito com Chico, e depois um dos presentes, que recentemente viera do Rio Grande do Norte, ele fez menção que neste mesmo ano de 1950, porque nós estamos em agosto antes, quando ele deslocou-se para cá,
Ele chegou a viver uma experiência em Natal que chamaram lá de campanha do quilo. Nessa campanha do quilo, eles tinham a intenção de arrecadar alimentos por meio da casa espírita para as pessoas sofridas e desamparadas, mas não logrou sucesso em face à perseguição do clero. Chico Xavier os entusiasmou para fazer esse tipo de tarefa. Eles retornaram. A Mocidade Espírita Nina Noeira começou a tarefa, mas também ela não logrou resultados, exatamente porque o Espiritismo, naquela época, nos idos de 1950, era uma doutrina muito voltada para o interior da casa espírita, e esteve com Chico e para ouvir aconselhamento sobre o que os moços fazerem. E retornando para cá, o grupo de 7 pessoas representando 7 casas espíritas fizeram a primeira experiência em 1956 com a Mocidade Espírita Nina Noeira, com a campanha do quilo. E essa campanha do quilo já tinha sido uma experiência em Natal que durou poucos meses. E também no Nina Noeira não logrou resultados, exatamente porque o espiritismo era muito fechado naquela época e existia uma perseguição do clero contra o espiritismo. Em 1952, a Mocidade Espírita Maria João de Deus, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, através do Jarbas Franco de Paula, procurou o presidente do grupo para que eles pudessem fazer a campanha do quilo. Com muitas dificuldades foi autorizado. Numa quinta-feira foi amplamente noticiado sobre essa tarefa que iria ser iniciada para beneficiar pessoas muito pobres. E o que ocorreu então? No domingo pela manhã, um grupo de jovens, em torno de 7 pessoas, saiu pelas ruas da Floresta com sacos de farinha, e os sacos vieram abarrotados de alimentos. Foi um sucesso, o presidente se encantou e autorizou, e desde então nunca mais o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila deixou de fazer a tarefa, e com o passar do tempo, outras casas espíritas também passaram a realizar essa tarefa, e hoje a grande maioria das casas espíritas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, fazem essa importante tarefa que teve início em junho de 1952. Como é que é desejável que se realize essa tarefa? Os trabalhadores da campanha do quilo saem da casa espírita, por exemplo, do Centro Espírita Herdeiro de Jesus, num grupo. Pode ser uma equipe, 2 equipes, isso depende do tamanho da instituição. Fazem uma leitura, uma prece e saem para logradouros, ruas previamente estabelecidos, em determinado bairro, ou em mais de um bairro. É desejável sempre estar em dupla para bater num edifício ou numa casa, para dar mais confiabilidade e para estabelecer o espírito de equipe. O importante não é o tanto que se arrecada, são as intenções. Por exemplo, o campaneiro, o trabalhador da campanha do quilo, ele pede sim, mas deixa. O que ele deixa na casa? Um sorriso, uma palavra amiga, um bom dia, uma palavra de gratidão, um gesto, um fica com Deus. Eventualmente podem perguntar de onde que eles são, diz qual casa que é. E faz um convite, vai lá para você conhecer a nossa casa. Tal dia, tal horário. Mais que isso, se possível, hoje é cada vez mais difícil em decorrência dos custos, mas era um hábito de levar, inclusive, pequenas mensagens que eram deixadas e contendo o endereço da instituição. Agora, as conversações ao longo do trajeto devem ser conversações de nobreza,
para a criação de um ambiente espiritualizante. As conversações fúteis, que giram em torno das questões do mundo, da política, até da vida em família, tanto quanto possível devem ser evitadas, porque nós temos que estar cientes que nos acompanham durante a tarefa os espíritos benfeitores. E tem coisas maravilhosas que podem acontecer, algumas que nós tomamos conhecimentos e outras nem tanto. Deixa eu contar para vocês uma breve história de um fato que aconteceu em determinado dia. Uma equipe do Grupo Sheila, deslocando-se para o Barreiro, batem na porta de uma casa, o Ernesto e o companheiro que estava com ele, e ninguém atende. Batem de novo e ninguém atende. Mas eles tiveram a nítida impressão de que tinha pessoa na casa. Batem mais uma vez. E não é muito de bom aviso insistir tanto que às vezes as pessoas não querem receber. Mas o Ernesto teve a intuição que tinha pessoa na casa e ele, por uma quarta vez, ele bate. E vem uma moça com um olhar sombrio e diz: mas vocês são muito chatos. Por que não foram embora? Eu não queria receber ninguém. O Ernesto diz assim para ela: por que uma moça tão bonita está tão triste assim? Ela olhou. Se vocês não chegam, eu já tinha consumado o meu ato. O quê? Eu já estava no banheiro com a formicida para aniquilar a minha vida. Ah, você é tão jovem, não convém que faça isso. Faço sim. Deus se esqueceu de mim, a vida não presta. E ele estende a conversação falando sobre Deus, que a vida é muito importante, que todo o sofrimento passe e assim. E chega no ponto que ele fala assim: eu não quero que você nos dê nada, porque nós estamos aqui para buscar coisas, mas nós queremos fazer um convite para você. Como? Era domingo. Que você não se mate até quinta-feira. Por quê? Nós queríamos que quinta-feira você fosse conhecer a nossa instituição. Mas o que eu vou ganhar com isso? Nós é que vamos ganhar. Você vai lá e irá conhecer a nossa instituição. Não se mate até quinta-feira. Ela disse assim: como vocês estão sendo muito cordiais comigo, não faz diferença eu me matar hoje ou quinta, sexta-feira. Faz diferença nenhuma. Você quer que nós venhamos aqui na sua casa buscar ou podemos esperar você lá? Ela disse: vocês podem me esperar lá. E quando foi na quinta-feira, o Ernesto e o companheiro estavam na porta, chegaram muito antes para ver se a jovem comparecia, e ela compareceu. Sentaram-se ao lado dela nas últimas fileiras para ela não se constranger. Levaram-na para tomar o passe. Ela não conseguiu ficar muito atenta à palestra. Tem palestras que pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão desarmonizadas, não conseguem atentar para os conteúdos. E quando terminou, ele pensou assim: o que eu faço agora? Ele não perguntou se ela houvera gostado, mas disse para ela assim: eu tenho mais um pedido para fazer para você. Você é cheio de pedidos. Que você não se mate até na próxima quinta-feira. Por quê? Porque queríamos você aqui de novo. Isso se deu. Ela veio, tomou passe, ela entrou no processo de tratamento desobsessivo e só para encurtar a conversa, depois de algum tempo ela tornou-se um trabalhador da casa. Eu quero dizer para vocês que a campanha do Quilo, ela é uma porta interessante, porque se nós levamos vibrações, se nós deixamos conteúdos espirituais, com a presença dos espíritos que acompanham os trabalhadores da campanha do Quilo, imensos benefícios
podem ser deixados as casas, as famílias visitadas. Daí que nós mencionamos das pessoas terem uma preparação. Não se exige dos trabalhadores da campanha do quilo muitos conhecimentos espíritas, não. Até uma parte significativa são incipientes na doutrina espírita. Mas eles hão que estar preparados para o falar, para as conversações e, sobremodo, para terem posturas dignas diante de pessoas que são redias. Algumas, elas são mal educadas, outras pessoas são de outros credos, outras crenças religiosas, e elas podem ser descorteses, abrutalhadas, desferir palavras que ferem. Então, o trabalhador da campanha do quilo, ele tem que ter um autocontrole, o controle das suas emoções para se portar cristamente dentro das diretrizes do Evangelho, nessa nobre tarefa de visitação. A campanha do quilo ela tem grandes desdobramentos. É porque nós estamos visitando pessoas. Quando nós estamos visitando, que são os lares que nos recebem, desconhecidos, nós deixamos daquilo que nós somos. E do que a espiritualidade também deixa naquele lar. Nós podemos ser instrumentos de, muitas das vezes, naquela visita, deixar laços transformadores para aquela família que pode estar passando por problemas mais ou menos graves. Percebendo que pessoas que deixam de estar no clube, no sítio, no passeio, na comodidade do lar e carregando fardos pesados nos ombros para pedir a benefício de outras pessoas. E muitos dos campaneiros são pessoas instruídas, que têm posses. E tudo isso é muito valorizado quando se realiza a campanha do quilo. Agora, o que seria importante mais com relação à campanha do quilo? Se eu tenho a tarefa da campanha do quilo, eu tenho que imaginar que essa tarefa ela tem interligação com outras atividades. Vamos exemplificar? Chegam os fardos pesados. Ou pessoas da campanha do quilo, ou outros tarefeiros, hão que organizar o que foi coletado, colocar numa despensa, verificar os elementos que eventualmente estejam vencidos, roupas doadas que foram descartes e não têm servidão nenhuma, para colocar em disponibilidade para famílias assistidas aquilo que tem um mínimo mesmo de serventia. Mais ainda, não basta guardar na despensa para que seja distribuído. Quando nós falamos que tem desdobramentos, tem famílias que são assistidas da instituição. E essas famílias, determinado dia, ou comparecem à instituição, ou tem instituições que levam os alimentos para famílias que estejam assistidas. São variações. Mas quando comparecem, seria muito importante que nós fizéssemos algo muito parecido com o que aconteceu na Casa do Caminho, que eu mencionei para vocês. Pedro chegou à conclusão, num determinado momento, que tinha a casa da assistência propriamente dita, assistência de natureza material muito importante, mas ele construiu um anexo. E nesse anexo propiciava a palavra do Evangelho. Então, as famílias assistidas que vão comparecer a determinado dia, seria muito importante, é muito importante que a casa espírita ela tenha um substrato de algo parecido com uma reunião breve,
aonde os assistidos, eles têm um acesso a uma fala muito mais de característica moral, evangélica, de temas linkados com a família, em que o expositor ele fala de uma forma compreensível para aquele universo de pessoas quase sempre iletradas, e muitas delas que têm outras religiões. Então, esse já é um desdobramento. Quando existe esse acolhimento das famílias, de oferecer o alimento, de oferecer a peça de roupa, de possibilitar que os pais, as mães, tenham um momento de uma elucidação sob o ponto de vista moral com algum tema, e também propiciar que os filhos das famílias assistidas que acompanham tenham também uma aula de moral cristã. Por isso que, quando eu falo sobre assistência social, eu digo que a assistência social tem várias vertentes. Do pão, das coisas que são materiais, do hospital, quando nós oferecemos os recursos terapêuticos da doutrina espírita, o hospital, nós temos a escola, que em verdade é a instrução sob o ponto de vista moral espírita, nós temos a luz, que é exatamente promover a iluminação das criaturas sobre vários pontos de vista, e o afeto. Afeto é do dedo polegar, porque é o único dedo que abraça os demais. E quando nós falamos nos pontos todos, o da educação com a luz é um só, porque, em verdade, o terceiro ponto, do dedo médio, é da visitação. Nós podemos, eventualmente, visitar as famílias que são assistidas por nós. Então, é indissociável o trabalho da campanha do Quilo com o trabalho da assistência social como um todo. E a assistência social como um todo não é tão somente a questão de dar, como diz Maria Dolores. Caridade não é dar somente o pão àquele que tem fome, é auxiliar o amigo irmão nos vícios que o consome. Deixa eu comentar para vocês como nós estamos falando em campanha do Quilo, quando nós contamos histórias, são muitas essas histórias, e que elas nos orientam sobre determinados procedimentos. Eu me lembro quando eu fui morar por 2 anos em Teófilo Otoni, que eu frequentei o grupo da Fraternidade Espírita Joseph Gleber, eu ajudei na fundação de uma mocidade, porque não tinha mocidade espírita naquele grupo. É fundamental que exista a mocidade espírita e evangelização infantil. E depois de algum tempo eu pedi autorização para que a mocidade espírita fizesse uma campanha do Quilo. Com muitas reservas, o presidente da instituição autorizou, disse, mas vão só vocês jovens. Isso não é tarefa para adulto. Campanha do Quilo para pedir coisas nas casas, isso é tarefa tão somente para jovens. Eu aceitei o conceito dele, mas na expectativa de que um dia tudo mudasse. Aí um grupo de jovens saiu para fazer a campanha do Quilo e ela teve muito êxito. Fizemos várias vezes. Depois de algum tempo eu chamei o presidente, ele era uma pessoa muito importante na sociedade de Teófilo Otoni, e convidei para ele estar conosco. Ele falou, não, isso é para jovens. Mas de vez em quando eu insisti, até que um dia ele disse assim, eu vou só para ver como que são os procedimentos de vocês, porque está tudo dando certo. E ele foi no carro dele e nos acompanhava de longe. E alegremente os jovens fazendo a campanha do Quilo. Quando nós batemos em determinada casa, sai um cavalheiro. Ele nos olha e vê a uma distância considerável o carro do nosso presidente. Ele disse assim, aquele carro não é do Gessner? Eu disse, ele está lá? Sim. Aí ele grita de longe, ô Gessner, o que é que você está fazendo aí? Ah, estou aqui. Mas o que é fazendo aqui?
longe da sua casa num horário desse? Ah, eu estou com eles. Com quem? Com esses moços. Você está com eles? Que coisa linda, vem para cá. Você junto com eles. Eu não sabia desse lado bonito seu, Jester. De bater na porta das residências de pessoas desconhecidas, algumas conhecidas, para pedir em favor dos pobres. Que coisa bonita. A partir daí, o presidente sempre foi conosco, porque na campanha do Quilo nós aprendemos a virtude da humildade, de pedir a um desconhecido, de nos humilharmos para a vida, de nos calarmos quando alguém nos ofende. Muitas das vezes são ofensas duras. Não vamos redarguer. Vamos saber ouvir. Então a campanha do Quilo tem esse norte do cultivo da humildade. E o outro, do exercício pleno da caridade. Porque nós, na campanha do Quilo, estamos ajudando para que os outros ajudem. É caridade. E nós podemos ser agentes da transformação de muitas pessoas. Ao longo da vida, eu não sei dos que estão me ouvindo quais os que fazem campanha do Quilo, mas nós vamos observando que ao longo da vida, pessoas que vão a uma casa espírita fazem-no, porque um dia foram visitados pelos campaneiros. Aí se vocês fizerem uma pergunta assim, como que deve ser o retorno? O retorno é um retorno de alegria. As pessoas estão carregando fardos pesados. Tem uns que retornam de ônibus, tem uns que retornam nos carros. Nós chegamos num horário mais ou menos previamente estabelecido, com muita alegria. E é muito importante que os mais jovens, os mais fortes, que carreguem os fardos mais pesados. Mas na campanha do Quilo acontece de tudo. Tem doações inimagináveis. Mas a grande maioria das coisas que são doadas, elas servem. Tem algumas que não. E às vezes causam constrangimento a gente perceber que algo que está querendo ser doado e que, em verdade, não teria sentido nós levarmos. E são conversações difíceis, porque nós temos que ter uma boa argumentação. Mas nós retornamos numa atitude muito parecida com aquela que nós fazemos na ida. De respeito, de alegria. Porque a campanha do Quilo é a alegria cristã. Eu, nos tempos que fiz a campanha do Quilo, eu tenho as melhores recordações. Os que fazem podem dizer isso. Só que a campanha do Quilo, ela não pode servir de meio de acomodação para quem quer que seja. Porque talvez seja a tarefa com menor exigência de qualificação. Por exemplo, para você estar numa reunião mediúnica, para ser um orador, um evangelizador, você tem que passar por uma formação deveras importante. Na campanha do Quilo, não. Já as pessoas incipientes, elas podem se candidatar para realizar essa tarefa. Elas ficam inicialmente como acompanhantes para aprendizagem, mas depois elas devam investir no processo de formação, de estudos dentro da casa espírita. É fundamental. Eu conheço, por exemplo, no Grupo Sheila, uns fatos que são curiosos. Pessoas que são católicas,
e que vão exclusivamente na tarefa da campanha do quilo. Tem alguns, com o passar do tempo, que passam a se interessar pela doutrina espírita. Outros não. Mas desde quando uma pessoa deseje ser trabalhador da campanha do quilo, quem coordena as pessoas que estão à frente da instituição tem que ter um olhar percussiente para essas pessoas que são embrionárias ainda no campo do conhecimento espírito, possam acessar, desenvolver o desejo de estar nessa tarefa. Mas é preciso de possibilitar a elas a formação indispensável no campo do conhecimento para que elas sejam trabalhadores efetivos e alongando o leque de possibilidades para servirem à instituição. O que mais que seria importante nós reportarmos na campanha do quilo? Nós ouvimos sempre mensagens dos espíritos mentores, que é uma das tarefas mais importantes da casa. E tem pessoas que desdenham sobre isso. O Joseph Kleber, que eu sei que vocês já ouviram falar muito, ele, numa reunião que nós, do Conselho de Administração do Grupo Sheila, tivemos com ele, e perguntamos sobre várias atividades, ele falou assim: a campanha do quilo é a menina dos olhos meus. É a tarefa que ele mais amava. Porque quando nós estamos fazendo a campanha do quilo, a nossa casa espírita, ela se expande. Ela não fica enclausurada nas paredes físicas. Imaginem vocês, nós levamos a nossa casa espírita para muitos lares. 5, 10, 15, 20, 30 lares um domingo. É uma casa móvel. E 2 a 2. É como se fôssemos discípulos de Jesus. Vocês se lembram dos caminheiros de Emaús? 2 a 2, nós batemos numa casa, noutra casa. E nós representamos a nossa instituição, o Centro Espírita Herdeiros de Jesus. Nos apresentamos, nos saudamos, e naquele momento, quando nós estamos saudando os espíritos que nos acompanham, eles penetram na intimidade do lar e veem das necessidades. Às vezes tem quadros de obsessão instalados. As famílias podem estar passando por grandes tormentos sob o ponto de vista de desarmonia. Pode ser que uma família que eventualmente nós batamos a porta da casa seja um necessitado espiritual ou às vezes até de receber a própria cesta básica. Mas eu vou dizer para vocês algo que aparentemente é paradoxal. Nas nossas experiências, geralmente as casas menos abastadas, aqueles que têm menos, quase sempre doam do pouco que têm. E muitas das vezes famílias abastadas não doam ou doam muito pouco em relação ao muito que possuem. Mas não importa. Importa sobremaneira é o que nós deixamos. São essas as primeiras reflexões que nós estamos fazendo sobre a campanha do Quilo, uma tarefa magnífica. E os trabalhadores do Centro Espírita Herdeiros de Jesus, que porventura tenham ouvido essas nossas singelas reflexões, eu, em nome da instituição, eu faço convite para que vocês abracem essa linda tarefa. Jesus conosco. Estamos finalizando aí, Nela.
Nós te agradecemos imensamente o seu esforço, tá? Ter aceitado carinhosamente aí para fazer o estudo para nós de uma tarefa tão importante, né, nas casas espíritas, né? E foram muito proveitosas as reflexões da noite, viu? Então eu te agradeço. Nós vamos finalizar aqui com uma prece. Já vou aproveitar e deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo, porque no próximo domingo nós vamos continuar os estudos com as cartas de Paulo, com Valdir, tá? E o nosso estudo de domingo começa às 18h45. Então, vou fazer a nossa prece final aqui, rogando ao Mestre Jesus que nos proteja, proteja a todos nós que estamos aqui conectados mentalmente, com pensamento elevado, buscando compreender melhor as oportunidades dos trabalhos que a Casa Espírita nos oferece, como campanha do Quilo, assistência social. Que Jesus possa acalentar todos os nossos corações, possa proteger a todos nós e os nossos familiares. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Alain, muito obrigada. Fique com Deus, viu? E até a próxima. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima, foi um grande prazer. Prazer foi todo nosso. Abraço. Fica com Deus.